Aleluias. Muito bem. Nós iremos, nesse momento, irmãos, fazer mais uma... nós iremos fazer uma oração. Eu vou pedir, ao irmão Ricardo, por favor, irmão Ricardo Nicota, que faça a oração inicial nesse momento. Pois não. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de estar reunido com os nossos irmãos virtualmente, mas para ouvir a pregação da sua palavra, para extrair das sagradas letras lições espirituais para a nossa vida no cotidiano, Senhor. Que o Senhor possa ungir a pessoa responsável para conduzir essa mensagem, que possa ser um mensageiro fiel e transmitir a palavra que o Senhor entende que seja necessária para cada um de nós. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Ricardo. Nesse momento, irmãos, nós, na nossa igreja, nós costumamos ter uma leitura do Shema, né? Porque o Shema é uma declaração da fé israelita, que o israelita tinha que todo dia fazer essa leitura, né? Nós não seguimos esse costume, mas nós costumamos ler, antes de iniciarmos a nossa pregação, a leitura do Shema. Então, irei ler aqui, que está em Deuteronômio 6, 4 e 5, o Shema. Ouve, Israel. Né? Então, nesse momento, iremos fazer a leitura. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amém. Muito bem. Eu quero, antes de iniciarmos aqui na nossa mensagem, uma pequena meditação que nós iremos fazer hoje, eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos que estão conosco, né? Nós temos irmãos lá da Paraíba que estão conectados conosco, irmão Antônio, nosso irmão, os irmãos lá do Rio Grande do Sul, os irmãos do Paraná e alguns outros irmãos, né? Nós não iremos apresentá-los porque nós já apresentamos agora há pouco na classe bíblica, né? Também nossos irmãos aqui de São Paulo, todos os irmãos que estão conosco aí, desde os seus lares, alguns estão trabalhando, como nosso irmão Cícero, né, que nós conhecemos aí como Tico, está trabalhando lá no hospital, irmão Valdir, está em viagem, aparecendo aí estou vendo ele aqui, no seu veículo, né, está vindo do hospital com seu filho. Nós queremos saudar a todos e também os irmãos aí que estão conosco pelo Facebook. Alguns nossos irmãos já estão acompanhando aí pelo Facebook. São todos bem-vindos. E nós iremos, nesse momento, fazer algumas considerações, irmãos, sobre a palavra de Deus, né? Nós cantamos no nosso hino, o primeiro hino da nossa lira, o hino Justo é, Senhor, que é um hino muito bonito. E ele diz que perto está o Senhor, né? Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, né? Então, nós iremos fazer algumas considerações, porque nós vivemos em uma situação, irmãos, uma situação muito difícil, em que o mundo está passando, eu acredito que a pior crise do século, que é essa pandemia, essa situação grave, né, que está levando aí milhões de pessoas a perder os seus empregos, outros estão perdendo as suas empresas e outros estão perdendo o que tem de mais precioso, que é a sua própria vida, né?
que é algo lamentável, uma situação muito difícil. E algumas pessoas elas têm buscado e até se desesperado porque não têm conseguido achar um alívio, uma esperança em um momento tão difícil, né? Então, me parece que aumentou bastante, eu estava lendo essa semana, e aumentou bastante o número de infartos, né? O número de suicídios, e, infelizmente, são situações que o ser humano, ele, infelizmente, acaba se desesperando e chegando numa situação assim tão complicada como essa que nós estamos passando, né? Então, eu gostaria de trazer uma mensagem, alguma reflexão sobre a grandeza do nosso Deus e que lições nós podemos tirar para um momento tão complicado como esse. Então, eu costumo, no meu último sermão, no último estudo que nós fizemos, nós tratamos sobre oração, né? Sobre como Deus ele está atendendo os seus servos, né? E eu vou ler, quem tiver a sua Bíblia, pode abrir aí nos Salmos, o Salmo 34, estou com minha Bíblia aqui do lado, e nós iremos ler nesse momento. Então, o Salmo 34, a partir do verso 12, na minha Bíblia está o 12, algumas Bíblias podem mudar os versos nos Salmos. Mas, enfim, vamos lá. Então, no Salmo 34, no versículo 12, eu estou lendo na versão da Bíblia hebraica, e diz assim: quem é o homem que ama a vida e deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade? Olha, irmãos, que pergunta interessante, né? O salmista ele pergunta: quem é o homem que ama a vida, né? E que busca, né? Que deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade? Olha, eu acredito, irmãos, que quase todos nós amamos a vida, né? Alguns não amam, né? Alguns não amam. Dizem que amam, mas não amam, porque vivem de uma forma a destruir a sua própria vida, né? Vivem no mundo das drogas, vivem procurando problemas, vivem no mundo do crime, vivem uma vida totalmente a revelia do que se espera de uma vida saudável, né? Então, eu acredito que alguém assim não ama a vida, mas a maioria de nós amamos, ama, né? Amamos, não ama a vida. A maioria de nós ama a vida. E assim, buscamos viver bem, né? E aí o salmista ele pergunta, né? É igual quando você está numa classe, né? Numa sala, você pergunta, quem gosta disso? Levanta a mão. Aqui é mais ou menos o que o salmista está fazendo aqui, né? No verso 14, na minha Bíblia diz no verso 14, então diz o seguinte, ou melhor, o verso 13, né? Minha Bíblia é o verso 13. Quem é o homem que ama a vida e deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade? Veja que o nosso Deus, o nosso Criador, ele busca, e aí nós poderíamos ficar aqui horas só tratando desse verso. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, por isso que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas são é, algo divino, né, inspirado pelo Eterno. Porque nenhum verso nós poderíamos ficar aqui horas fazendo considerações. Mas eu não quero me prolongar, porque esse não é o nosso tema de hoje. Estou ouvindo alguns vídeos aqui, eu não sei, acho que tem alguns irmãos que ainda está saindo o áudio. Okay. Eu vou deixar todos mudos. E aí acho que não tem mais esse problema. Peço desculpas aí. Ok. Vamos prosseguir. Então, qual é a pergunta, né? Quem é que quer a felicidade? Né? Quem é que quer a felicidade? Esses dias aí eu vi um vídeo, um filme, né?
ele agora está repetindo bastante os filmes. Eu já tinha visto ele, é um clássico do Will Smith, A Procura da Felicidade, né? Eu acho que a maioria aqui já viu, né? E é um filme maravilhoso. Então, nós, ser humano, ele quer a felicidade, nós buscamos a felicidade. Eu acredito que todos nós queremos a felicidade. E aqui o salmista ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta que eu acredito que é até retórica, nem precisa de resposta, né? Que eu acredito que todos nós buscamos a felicidade. Aqui o salmista ele traz a receita que, segundo ele, é, dará a felicidade para aqueles que a buscam. Então, nós vamos considerar aqui o que ele diz. No verso 14, ele diz o seguinte: aquele que guarda do mal a sua língua e cujos lábios não pronunciam falsidade, que se desvia do mal. Veja quando eu falei agora há pouco que alguns dizem que amam a vida, mas que realmente não amam, né? E aqui o salmista diz, eu vou pegar a Bíblia aqui para ficar mais fácil. Aqui o salmista diz exatamente isso. Ó. Na sequência, verso 14, ele diz o quê? Quem é que realmente busca a felicidade? Quem é que realmente ama a vida? Né? Então ele diz aqui, quem são esses? Olha o que ele diz aqui, ó. É aquele que guarda do mal a sua língua e cujos lábios não praticam a falsidade, né? Que se desvia do mal e pratica o bem, que busca a paz, né? E segue o seu caminho. É interessante que algumas pessoas não têm é, essa, esse propósito na vida. Elas estão sempre buscando guerra, estão sempre buscando briga, buscando confusão, né? Elas não buscam a paz, né? Elas estão sempre buscando contenda, a sua língua sempre é rápida, né? Para falsidade, para pronunciar o mal, né? Mas aqui o salmista ele dá aqui essa receita, né? Então ele diz aqui que busca a paz e que se desvia do mal, né? Então veja só que interessante. Busca a paz e segue o seu caminho, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não seguem o rumo da sua vida, né? Elas não buscam seguir o seu caminho. Elas buscam é, outros caminhos, né? Caminhos do mal, na maioria das vezes, né? Então, verso 16 diz o seguinte: o Eterno tem seus olhos fixos nos justos, seus ouvidos atentos a seu clamor. Desvia o Eterno sua face dos malfeitores, para da terra erradicar sua lembrança. Clamam ao Eterno os justos, ele os escuta e livra-os de todas as suas tribulações. O Eterno apoia os alquebrados de coração e salva os de espírito contrito. Eu acredito que na sua versão, eu acho que está no verso 18, né? Em algumas Bíblias está no verso 18 que diz que o Senhor ouve, está perto daqueles que têm o seu coração quebrantado, né? Mas é a mesma coisa que eu estou lendo aqui. Só que aqui está no verso 19, na Bíblia de Jerusalém, em outras Bíblias está no verso 19. Mas é o mesmo sentido, né? Então, o Eterno, ele escuta, né? Ele ouve aqueles que estão com o seu coração quebrantado, né? Eu, eu gostaria, desculpem, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso. Estar com o coração quebrantado, irmãos, não é só você estar triste, né? Algumas pessoas, elas dizem o seguinte: eu estou com meu coração quebrantado, eu estou muito atribulado, eu estou sofrendo, e aí parece com aquele semblante triste, chateado, às vezes com algum irmão, com alguém, ele arruma algum entrevero com alguém, ou
se magoou com alguém, alguém o ofendeu, o magoou, isso é normal, acontece às vezes, não deveria, mas acontece. E aí ele fica chateado, fala, eu tô com meu coração quebrantado, né? E outros até já vivem assim, né? Algumas pessoas vivem tristes, né? Amargurados, cabisbaixo, falando, eu tô assim porque eu devo ficar assim, porque eu tô com meu coração quebrantado, eu tenho que estar triste toda hora, porque assim o Eterno me escuta, né? Mas esse não é o propósito do que está sendo tratado aqui, né? Aqui está nesse contexto que nós estamos abordando, né? Você está com seu coração quebrantado, você está com seu coração é, diante do Eterno, né? Quebrantado significa isso, que seu coração não é altivo. Muitas pessoas, essas pessoas, elas têm o coração exaltado. Então aí existe uma diferença. Existe o coração quebrantado e existe o coração exaltado. O coração exaltado é aquele que está querendo fazer a sua vontade, o seu desejo, né? E a esses, né, o Eterno não escuta. É isso que diz aqui a palavra. Mas aquele que tem o seu coração quebrantado, ele coloca o seu coração diante do Eterno, diante de Deus, né? Então, Deus está ouvindo essa pessoa, né? Então, aqui, o salmista, ele prossegue. E aí nós paramos aqui no verso 20, diz o seguinte, numerosas são as aflições dos justos, mas o Eterno os livra de todas elas. Veja que consideração interessante, né? Então, irmãos, muitas vezes nós buscamos a felicidade, buscamos fazer a vontade de Deus, e é evidente, irmãos, que nós servimos a Deus não porque estamos buscando alguma vantagem, né? Não deveria ser, não deveria ser essa a, a intenção, ou não deveria ser esse o propósito ou o intuito daqueles que servem ao nosso Criador, ao nosso Deus. O propósito principal, quando nós o servimos, porque nós somos criaturas suas. E é um privilégio muito grande servir a Deus, né? Aqui no Salmo 145, no Salmo 145, do 8 em diante, traz mais ou menos a mesma questão. Só que esse do mesmo salmista, de Davi, mas eu achei também muito interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos aqui do verso 8, 145. Na minha Bíblia está do 8, tá? Eu não sei como que está na de vocês, mas acredito que é a mesma coisa. E diz o seguinte: piedoso e pleno de bondade é o Eterno, tardio em irar-se e sempre pronto a ser generoso. Ele é bom para com todos e o manifesta através de todos os seus feitos. Hão de agradecer-te todos os frutos da tua criação e abençoar-te todos os que te são devotos. Sobre teu reinado de glória falarão e sobre teu poder narrarão, para dar a conhecer a todos os seres humanos teus atos poderosos e gloriosos, esplendor de teu reino. Ou melhor, e o glorioso esplendor do teu reino, pois ele se mantém por toda a eternidade e sobre todas as gerações manifesta seu domínio. O Eterno reage todos, ou melhor, o Eterno reergue todos os caídos e dá apoio a todos os abatidos. Os olhos de todos se voltam para ti com esperança, e o alimento de que precisam lhes proporciona no tempo apropriado. Abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. Veja que aqui não está falando só do ser humano, né? Não é só o ser humano que espera no seu Criador. Todas as criaturas, todos os seres, os animais, né? Todos esperam e dependem do, do nosso Criador, né? Então, muitas vezes, nós só pensamos no ser humano, nós só pensamos
Deus se preocupa apenas conosco, com nós, com os seres humanos. Deus cuida de nós, claro, mas Deus também cuida de todas as outras suas criaturas. São todas importantes para Ele, né? Então, no verso 17, justos são todos os caminhos do Eterno e repletos de magnanimidade, todos os seus atos. Está sempre próximo dos que o invocam, dos que por ele clamam com sinceridade. Atenderá o desejo dos que os temem, seu clamor há de escutar e lhes trará a salvação. Muito bem, muito bem. Então, irmãos, eu deixo essa consideração aqui com vocês, para que vocês, para que todos nós, possamos entender como o nosso Criador, ele deixa claro que ele não está alheio aos problemas com os quais nós estamos passando, né? O nosso Criador, o nosso Deus, ele está sempre perto daqueles que o estão buscando. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Porque diante de uma situação como essa, né, muitas pessoas às vezes nos procuram e falam, olha, puxa vida, será que Deus esqueceu da humanidade, né? Será se Deus ele não está vendo o sofrimento pelo qual nós estamos passando, né? Um filho tendo que enterrar sua mãe, né? A mãe tendo que enterrar, lógico, isso aí sempre teve, né? Mas agora se acentuou mais, né? Agora os jornais de televisão, as emissoras, é, transmitem isso aí a 24 horas por dia, né? E é claro, porque estão realmente acontecendo, né? Isso aí são situações que cada dia se é, se manifesta mais com clareza, né? Agora parece que está tendo, hoje nós estamos dia 9 de maio, né? Então nós temos aí, ontem parece que foram mais de 700 mortos, né? Aqui no Brasil, né? Num dia, né? Um dia. Então, imagina quando chegar aí a número 2.000, até mais, talvez chegue. Então, são situações muito difíceis. Nós que servimos ao Eterno, nós precisamos orar cada dia mais ao nosso Criador, para que, não para que Ele só nos proteja, né? Porque o interesse muitas vezes nosso e a natureza humana sempre busca isso. Ah, Senhor, proteja mim, proteja minha família. Isso sim, não tem nenhum pecado em você clamar por proteção para você e para os seus. Mas não vamos ser egoístas e apenas lembrar dos nossos, né? Dos nossos queridos, dos nossos irmãos. Não, vamos orar por todos, né? Nós temos essa obrigação, né? Nós não somos servos de Deus ou cristãos, professos cristãos que nós professamos, né? Que somos seguidores de Jesus Cristo, o Mestre, né? Nós não somos apenas para ficarmos fazendo discursos, para ficarmos tratando de temas, às vezes até, vamos dizer assim, polêmicos, ou ensinarmos assuntos que muitas vezes as pessoas não conhecem. Não, irmão, nós servimos ao Criador do universo, nós sabemos da sua grandeza, nós sabemos que Ele é poderoso, né? Claro, em tudo Ele tem um propósito, mas vamos orar, né? Vamos intensificar nossas orações. Eu tenho clamado isso aqui todas as programações, para que nós possamos clamar ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, o Criador do Universo, para que Ele se compadeça, sim, da humanidade, irmãos. Né? Ele pode, sim, amenizar esse sofrimento. Então, eu deixo aqui a minha mensagem, dizer que se alguém aqui que está nos acompanhando e tem a sensação de que muitas vezes está sozinho, que Deus não está é, atento ao seu clamor, atento ao seu sofrimento, saiba que Deus está atento sim ao seu clamor, né? É o que diz a palavra dele. Se você o busca com sinceridade de coração, e ele conhece a, o coração de todos, né? Eu não conheço. Às vezes eu não conheço nem o meu próprio coração, né?
mas Deus conhece. Ele sabe se você está sendo sincero ou sincera ou não no que você está pedindo. Se você o busca com sinceridade de coração, né, com o coração quebrantado e sincero, que nem nós lemos nos 2 salmos aqui. Se você faz isso, né, é certo que ele vai se aproximar de você. Né? A palavra não falha. Ela diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam, que o invocam com sinceridade de coração. Ele está próximo daqueles que o buscam com um coração sincero. Esse é o meu desejo, minha oração para você nessa manhã. Que Deus te abençoe, que você consiga sentir a presença do Eterno na tua vida. Né? Que Deus seja o teu porto seguro, que Ele seja a luz que vai iluminar a tua vida em um momento tão complicado como a humanidade está passando. Então, nesse momento, eu irei finalizar com uma oração a você que está nos acompanhando, para todos os nossos irmãos que estão conosco aí desde as 9h30 da manhã, e Deus abençoe a todos. Iremos orar nesse momento. Eterno nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer pela certeza que o Senhor nos dá na tua palavra, de que tu estás próximo daqueles que com sinceridade de coração, com um coração quebrantado, com um espírito de humildade, de mansidão, coloca a vida aos teus pés nesse momento. Senhor, te imploramos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, seres humanos, tuas criaturas, aqueles os quais o Senhor criou, colocou aqui na terra. Nesse momento passamos por uma situação muito difícil. Tu conheces, tu sabes, porque nada está oculto a ti. E nesse momento, Senhor, mais uma vez imploramos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de todos aqueles que estão sendo afetados, tanto fisicamente, que estão perdendo seus parentes, aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor proteja aqueles que estão nesse momento, Senhor, em contato com essa enfermidade, com esse vírus, que o Senhor venha proteger, Senhor, esses profissionais da área da saúde que estão combatendo ali essa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Nós imploramos aqui nesse momento, que o Senhor se compadeça dessas pessoas que estão passando, Senhor, esses momentos difíceis. Imploramos a Ti, Senhor, que o Senhor atenda, escute aquelas pessoas que estão com o coração quebrantado, assim como todos nós aqui nesse momento. Estamos aflitos muitas vezes, mas sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e é em Ti que nós confiamos. Nos abençoa, Senhor, nos conceda a Tua paz, nos conceda a felicidade, uma vida longa, como Tu prometeste na Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nos despedimos nesse momento. Os nossos amigos que estiveram conosco aqui no Facebook, e assim nós convidamos também para que nos acompanhem nas próximas semanas. Que Deus abençoe a todos.